Nesta resenha da bola, sexta-feira, dia 27 de junho de 2025, iremos destacar a Copa do Mundo de Clubes, que chega na sua fase oitavas de final e com os 4 clubes brasileiros que iniciaram a competição presente. Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, vai analisar os confrontos da dupla Fla-Flu. Flamengo encarando o poderoso Bayern de Munique e o Fluminense, o também poderoso a equipe italiana da Inter de Milão. Robinson Lessa, em Penedo Alagoas, vai destacar um clássico nacional, um clássico brasileiro no Mundial, Botafogo e Palmeiras, e também dá uma pincelada, uma análise, das demais partidas das outras equipes envolvidas nessa fase oitavas de final. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma resenha da bola e eu vou direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes. As equipes brasileiras, como eu falei na abertura, todas presentes nessa fase oitavas de final. Agora, é claro, que iria acontecer isso. Os confrontos, a partir de agora, serão com a nata do futebol mundial. Se teremos um clássico, daqui a pouquinho Robinson Lessa vai chegar analisando de brasileiros na fase oitavas de final, ou seja, o Brasil já tem garantida a presença de pelo menos uma equipe na fase quartas de final, ou seja, já tem um garantido entre os 8 melhores, Botafogo ou Palmeiras. O Flamengo vai encarar um adversário daqueles gigantes do futebol mundial, o poderoso Bayern de Munique. E o Fluminense, a equipe vice-campeã da Champions, foi derrotada pelo Paris Saint-Germain, que é a Inter de Milão. Gostaria de ouvir a sua análise desses confrontos da dupla Fla-Flu no Mundial, hein, Antônio Manuel? Um abraço. Olá, Júnior e seguidores da Resenha da Bola. Primeiro do grupo D, na primeira fase do Mundial de Clubes, com 2 vitórias e um empate, o Flamengo terá pela frente o Bayern de Munique. Segundo do grupo C, 2 vitórias e uma derrota. Próximo domingo, 29, em Miami, Flórida, 5 da tarde no Brasil, 9 da noite em Portugal, pelas oitavas de final da competição. Clube multicampeão da Alemanha com 34 títulos nacionais da Bundesliga, dos quais 11 consecutivos entre 2012 e 2023. 3 Champions Leagues europeias e 2 taças do mundo da FIFA. O Bayern foi o 5º clube com maior receita do planeta em 2024, 785 milhões de euros. Seu treinador, o belga Vincent Kompany, 39 anos, um ex-zagueiro e capitão do Manchester City, em 8 de 9 temporadas até 2018, sob o comando de Pep Guardiola, e também por longo tempo titular e líder da seleção de seu país. Iniciou a carreira de treinador no belga Anderlecht, de sua origem como jogador. Na sequência, o Burnley da Premier League inglesa e daí no Bayern, de saída campeão da temporada 2024-2025, à frente de craques de proa do futebol europeu e mundial, como o goleiro Emmanuel Neuer, o zagueiro Upamecano, os meio-campistas Kimmich e Musiala e os atacantes Harry Kane, Leroy Sané e Serge Gnabry, entre outros. Clube brasileiro com melhor desempenho na fase de grupos do Mundial e 30º no mundo em receitas, 198 milhões de euros, quase 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2024. O Flamengo de Felipe Luiz, conforme asseverou o treinador, também de 39 anos, como o do próximo adversário, manterá sua ideia de jogo com defesa e meio-campo compactos e criativos, em princípio, a busca de predominante pressão no campo oponente e jogadas em velocidade. Uma tarefa indigesta contra o Bayern, a depender de impecáveis ajustes e sincronia das linhas rubro-negras.
objeto de cuidadosa preparação tática do elenco nesses 3 dias que antecedem o esperado embate. A par do favoritismo alemão, o confronto está sendo encarado pelo Flamengo com um sentimento de confiança e repetição do excelente desempenho contra o Chelsea, por sinal exaltado pela imprensa europeia. E o Fluminense, ao perder a liderança e fechar em segundo lugar do grupo F, última quarta 25 diante do Mamelodi Sundowns, com explícito reparo do próprio treinador Renato Gaúcho, por deixar a iniciativa do jogo para o campeão da África do Sul, o tricolor carioca terá pela frente nas oitavas a Internazionale de Milão, primeira do grupo G, próxima segunda-feira 30 em Charlotte, na Carolina do Norte. Agora, da expectativa de contar com a volta do experiente Thiago Silva na retaguarda, o Fluminense contou na fase de grupos com excelentes atuações em primeiro plano do veteraníssimo e rejuvenescido goleiro Fábio e do atacante John Arias, ambos decisivos em lances capitais. Sem dúvida, uma pedreira a ser encarada pelo Flu, sem todavia descartar a façanha de chegar às quartas de final, porque tudo é possível, principalmente o imponderável, nessas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Apesar de seu elenco recheado de craques, a Inter de Milão ficou para trás na temporada 2023 e 24, ao perder para o Napoli o campeonato italiano e a Champions League, em cuja decisão foi implacavelmente goleada 5-0 pelo Paris Saint-Germain, Antônio Júnior. Foi uma sonora goleada, né, Antônio Manuel Góes, aquele jogo em que o Paris Saint-Germain, muitos acreditavam que a Inter de Milão, a boa equipe da Inter de Milão, poderia jogar de igual para igual, fazer um jogo bem equilibrado com o Paris Saint-Germain e ganhar, consequentemente. Só que o Paris Saint-Germain foi implacável, foi totalmente superior e o resultado diz tudo. E agora, mas a Inter de Milão é uma das melhores equipes da Europa no momento, sim. Mudou de técnico, aquela derrota pesou muito nessa mudança, né? A equipe não ganhou o campeonato italiano, mas é uma forte equipe, com toda certeza. O Fluminense terá uma pedreira pela frente, assim como o Flamengo, é claro, todo mundo sabe, o Bayern de Munique. Mas as equipes estão no Mundial e tem que jogar. Tem que jogar, e o jogo, em princípio, a equipe é melhor. 2 equipes superiores, mas futebol é futebol. E elas estão no Mundial e não foi à toa aquela chegada aí no Mundial. Robinson Lessa em Penedo, Alagoas. 2 equipes brasileiras se defrontando na fase oitavas de final do Mundial. E o Brasil, como eu disse logo no início do programa, já tem garantido uma equipe na fase quartas de final, hein, Robinson? Olá, Antônio Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para conversarmos um pouco sobre o Super Mundial de Clubes que está acontecendo nos Estados Unidos. Competição essa aí que vem movimentando, vem ganhando corpo a cada rodada. Tivemos o encerramento recentemente da fase classificatória e a partir deste sábado teremos o início da fase de oitavas de final. Então, realmente é uma competição aí que vai chegando numa reta suma importância no nosso modo de entender. Alguns clubes começaram a mostrar evolução técnica, tática e física, principalmente alguns gigantes europeus que estão vindo de um final de temporada, de férias. Então, nós tivemos crescimento de equipes como Real Madrid, como Manchester City, que aí se agigantaram para entrar nessa fase de mata, que não é nem mata-mata, é mata. Uma única partida vai decidir o futuro da agremiação no torneio organizado pela FIFA. E de saída chama muita atenção o confronto envolvendo os 2 times brasileiros, Palmeiras e Botafogo. Os representantes nacionais, os 4,
fizeram bela campanha na primeira etapa da competição e vão aí para esse segundo momento do torneio bastante motivados, bastante confiantes. E Palmeiras e Botafogo vêm se enfrentando muitas vezes de 2 anos para cá, inclusive jogos determinantes, jogos de suma importância, jogos decisivos em competições como Campeonato Brasileiro, como Copa Libertadores. É um confronto, ao meu ver, muito equilibrado, não vejo favoritismo, sinceramente, a despeito de, para mim, o Botafogo ter protagonizado uma melhor campanha até aqui no Mundial, e eu digo por quê, tá? A despeito do Palmeiras ter sido o primeiro colocado do grupo e o Botafogo o segundo do seu, mas o Botafogo ficou disparadamente no grupo mais forte da competição. O Botafogo ficou num grupo que tinha 2 times do futebol europeu, PSG e Atlético Madrid. Então, mesmo assim, o Botafogo aí conseguiu, como grande azarão, a princípio, antes de começar a competição, o grande azarão era o Botafogo, sem sombra de dúvida, diante de Atlético Madrid, diante de PSG. E o Botafogo garantiu vaga na segunda fase. Palmeiras também é um gigante, mas, no nosso modo de entender, dos 4 brasileiros classificados, Palmeiras e Fluminense foram os 2 que apresentaram o mais baixo rendimento em relação a Flamengo e Botafogo. Num patamar, numa escala, eu diria, de classificação, que Flamengo foi o melhor, Botafogo o segundo, Palmeiras o terceiro e o Fluminense o quarto. Então é um confronto de muito equilíbrio. Amanhã, nesse sábado, nós teremos aí, a partir das 13 horas, horário aqui do Brasil, esse duelo envolvendo o alvinegro da Estrela Solitária contra o alviverde palestrino, o alviverde paulista. Promete fortes emoções. Eu, sinceramente, não vejo favoritismo em nenhuma das 2 equipes. É um jogo bastante equilibrado e vamos torcer para que saia vencedor aquele que protagonizar o melhor espetáculo, que seja realmente merecedor e que se garanta nas quartas de final. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Exatamente, Robinson Lessa, um jogo sem favoritos, esse de Palmeiras e Botafogo pelo Mundial de Clubes fase oitavas de final. Com o nosso Antena Arcanjo passando para vocês todos os jogos da fase oitavas de final. No sábado, às 13 horas no Brasil, 17 aqui em Portugal, Palmeiras e Botafogo, às 17h21 aqui em Portugal, Benfica e Chelsea. No domingo, dia 29, às 13 horas no Brasil, 21 aqui em Portugal, Paris Saint-Germain e Inter Miami, às 17h, Flamengo e Bayern de Munique, 21 horas aqui em Portugal. Na segunda-feira, dia 30, 16 horas no Brasil, 20 horas aqui em Portugal, Inter de Milão e Fluminense, às 22h no Brasil, 2 da madrugada aqui em Portugal, Manchester City contra o Al Hilal. Por fim, na terça-feira, dia 1º de julho, às 16 horas no Brasil, 20 horas em Portugal, Real Madrid e Juventus, e às 22 horas, 2 da madrugada aqui em Portugal, Borussia Dortmund e Monterrey. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!